Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma live. Hoje vamos falar de outros florais, já há alguns dias que nós estamos nos reunindo aqui às 17 horas para conversar sobre os florais de Bach. Já falamos sobre a história do Dr. Bach, como que ele começou, falamos um pouco da sua carreira profissional, falamos sobre o Rescue, que sem dúvida é o floral mais conhecido do Dr. Bach, que na verdade ele não é apenas um floral, ele é um conjunto de 5 florais que formam o Rescue, que nós podemos usar então nas situações de emergência. E hoje nós vamos falar então do grupo 4, que é o grupo da solidão. Então, no grupo da solidão, nós vamos falar do Water Violet, do Impatience e do Heather. E como são só 3 florais, eu vou aproveitar e hoje nessa live nós vamos falar também do grupo 5, ok? Então, vamos começar falando do Water Violet. É para aquelas pessoas que são reservadas e são fechadas nas suas emoções. Vocês devem até conhecer alguém assim. Aquela pessoa que está sempre em equilíbrio. É aquela pessoa que está sempre em equilíbrio, que ela não, vamos dizer assim, ela tá bem com ela, né? Ela é fechada nas suas emoções, ela não tem nenhum tipo de preocupação. E às vezes até a pessoa que convive com essa pessoa se sente um pouco até isolada, né? Se ressente, né? Sente um pouco até da falta da atenção. Então a pessoa que é Water Violet, elas são pessoas reservadas, são calmas, são capazes, são pessoas com grande capacidade e que gostam de viver por conta própria. Elas estão fechadas em seu mundo, sem compartilhar sua vida com os outros. Então ela é super na dela, aquela pessoa que é bem na dela mesmo. São gentis, inteligentes e autoconfiantes. São muito solicitadas para dar conselhos. Então todo mundo busca essa pessoa, porque ela é uma pessoa que sempre tá tranquila, né? Ela tá na dela, então as pessoas vêm sempre procurar conselhos com elas. Ela dá os conselhos, mas em momento nenhum ela impõe a sua opinião ao outro, né? Pode ser o assunto mais polêmico, ela vai dar opinião sem nenhum julgamento, né? Ela não vai dar, que a gente, entre aspas, chama de palpite, né? Então, eles são solidários de solidariedade, mas gostam da solidão e da quietude. Ok, André? Tudo bem? Lidiane? Silvia? Tudo bem por aí? Então vamos lá. Vocês conhecem alguém Water Violet, que é super na dela, que ajuda os outros quando solicitado, mas sempre tá na sua, dificilmente pede ajuda, né? Quase nunca pede ajuda para ninguém. Então, essa é a pessoa Water Violet. Quando ela está na qualidade positiva, ela gosta da sua própria companhia, que ela já gosta, né? Mas também passa a sentir-se bem junto com os outros e manter relacionamentos mais carinhosos. Então, não são relacionamentos tão frios. Ela passa a se relacionar de uma maneira mais carinhosa. As pessoas Water Violet ficam felizes em ajudar os outros, com o benefício do seu próprio conhecimento e sabedoria. Então, é aquela pessoa que tem bastante sabedoria, que ela fica na dela. Se a pessoa chamar e pedir a opinião, ela dá. Se não, não. Quando ela está na qualidade positiva, o relacionamento se torna mais carinhoso, mais próximo, ok? Então, geralmente, o Water Violet gosta de viver sozinho, né? Não procura os outros, tá? E ele, quando ele fica positivo, então,
ele reconhece, ele conhece os seus talentos, né? E vai ajudar os outros. Interessante aí também para os professores, né? O professor que é o Walter Violet, ele fica mais tranquilo em auxiliar, em orientar as pessoas, ok? É por isso que ele está no grupo da solidão, né? Porque ele prefere ficar na dele. É quando ele é chamado, ele até colabora, ele dá uma opinião, mas jamais ele debate aquilo, ele fala o que ele pensa e tudo certo. O impatience, eu gosto bastante de falar do impatience. Oi, Cris. Por que gosto de falar do impatience? Porque é o meu floral de tipo, né? Vocês vão entender bem agora aí o que é um floral de tipo, tá? Então, o impatience é fácil, né? É impaciência. Né? Aquela pessoa que não pode ver fila, que ela não vai dar conta, né? Não gosta de escutar, se espera um pouco, né? Ela fica muito irritada com isso. Se ela tá numa fila do banco lá e ela tem que pagar alguma coisa e tiver fila, às vezes ela até fala, será que não é melhor pagar a multa amanhã do que ficar na fila hoje? Então a pessoa realmente muito impaciente, né? E fica nervosa com facilidade por conta dessa impaciência. Elas querem que tudo seja feito na hora. Então, aquela pessoa assim que pede um copo d'água para alguém, né? E enquanto a pessoa vai buscar, ela já foi, já pegou, já está tomando. Então, ela não tem essa paciência de esperar. São pessoas que agem, pensam e falam rapidamente. E são muito ativas. Embora tensas, irritam-se pelo... Embora elas sejam tensas, e elas irritam-se pelo ritmo dos outros. Mais pra frente nós vamos falar de um outro floral, que a pessoa também se irrita, mas daí não é pelo ritmo do outro. Vocês vão ver por que a pessoa se irrita. Então, na verdade, nós temos dois florais aí da irritação. É o impatience, que se irrita pelo ritmo do outro, que é a famosa frase, quer tudo para ontem, né? Então, a frase que mais define aí o impatience é a pessoa que quer tudo para ontem. Na qualidade positiva, são decididas e espontâneas, mas sendo mais compreensivas com aqueles que são lentos e tendo a capacidade de lidar calmamente com os problemas irritantes. Então, o impatience são pessoas decididas e espontâneas. Quando ela está no negativo, ela fica super intolerante com a lerdeza do outro, com a demora do outro. Quando ela está no positivo, ela continua decidida, continua espontânea, mas aí ela está com uma capacidade maior de lidar com o ritmo do outro, tá? Então, é isso que o positivo do impatience traz. Então, ela passa a ser pessoas relaxadas, bem-humoradas com os outros, solidários com os que são mais lentos, né? Passa a ter empatia aí com quem é mais lento. Porque cada pessoa tem um ritmo e tá tudo certo. Mas o impatience tem dificuldade de entender isso. Ele acha que todo mundo tem que ser super acelerado, tá? Passa a enfrentar problemas que são irritantes com calma e diplomacia, né? Essa palavra é bem importante, passa a ter diplomacia, a não perder a paciência, a não se irritar, não se exaltar por qualquer coisa, tá? Então, o impatience, ele tem uma rapidez de pensamento e também muitos pensamentos ao mesmo tempo, tá? Ontem a Lidiane falava, ou anteontem, da questão do foco. Então, a gente vê que vários florais nos levam ao foco, dependendo do que é a nossa falta de foco. Então, no impatience, ele tem falta de foco porque ele está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Ele está rápido, então ele está pensando o que ele vai fazer agora, daqui a pouco, o que ele vai fazer amanhã, e daqui a um mês, como é que vai ser? Então, essa rapidez faz com que ele se perca um pouco no foco. Então, quando a gente fala em foco, a gente precisa saber exatamente qual é o nosso floral,
para saber por que, que a gente está perdendo o foco. Estou perdendo foco porque ainda não descobri o meu propósito, estou perdendo foco porque estou em dúvida entre duas ou mais coisas, enfim, várias coisas fazem com que a gente perca o foco. O Impatience, ele perde o foco porque ele pensa acelerado em um monte de coisa ao mesmo tempo, e com esse pensamento ele acaba não dá exemplo. O copo d'água é ótimo, né? A gente pede e não dá conta de esperar a pessoa ir buscar, né? Por isso que o Impatience, ele tá no grupo da solidão. Porque é a pessoa que prefere trabalhar sozinha. Se ela tiver que pedir para alguém fazer, esperar a pessoa se decidir a fazer, ela prefere ir lá e fazer. Então, eu lembro de uma pessoa que sempre falava assim, eu prefiro fazer do que pedir. Então, é a frase, prefiro fazer do que pedir, né? Porque pedir vai demorar. E aí a pessoa não tem paciência. Então, eu vou lá e faço, porque daí eu não tenho que ficar me incomodando de ficar esperando alguém fazer, tá ok? Então, essa é a qualidade aí. E olha, lembrando que ele faz parte lá, lembra dos 5 que compõem o Rescue Remedy? O Impatience é um deles, que é a coisa que a gente mais precisa numa hora de emergência é ter paciência. Imagina uma pessoa vai socorrer a outra e é Impatience, né? Aí fica gritando, vamos, pega assim mesmo. Então, imagina, vai pegar a pessoa de qualquer jeito, vai levar correndo, vai, enfim, tomar atitudes desastrosas naquele momento. Então, vai tomar decisões que não seriam adequadas. Por isso que o Impatience, ele está dentro do Rescue, justamente para trazer calma, aliviar a agitação e a dor pela tensão. O Impatience também é aquela pessoa, falou dor ali, eu me lembrei, é aquela pessoa que está com uma dor, ela termina de engolir o remédio e já começa assim, nossa, mas ainda não fez efeito. Nossa, que hora que será que vai fazer efeito? Ela está doendo, mas ela acabou de tomar o remédio, né? Então, ela fica realmente, ela tem muita pressa, ela quer que as coisas, ela fica doente, antes de quase de ficar doente, ela já quer saber que hora que vai sarar, quando que vai sarar, quanto tempo que vai durar aquilo, ela tem pressa, né? E ela realmente, ela é impaciente. Alguns de vocês devem saber que eu fiquei doente numa viagem que eu estava fazendo para a Itália e acabei tendo que passar por uma cirurgia. E aí, terminada lá a cirurgia, claro, momento inicial de muita dor, mas logo que eu já comecei a poder sentar, eu já comecei a ficar incomodada. Já comecei a ficar impaciente. Meu Deus, quanto tempo eu vou ficar nesse lugar? E eu me lembro que eu falei pro meu marido, você podia sair, comprar uma lã com uma agulha de tricô para eu poder tricotar. Imagina, para ter que fazer alguma coisa. Aí ele saiu, nunca tinha comprado lã, né? Nunca tinha comprado agulha, ainda em Roma, que não sabia nada em italiano. Então foi uma dificuldade, andou Roma inteira até que ele conseguiu lá uma loja. E lá, chegando ele com a lã e com o tricô, eu já comecei a tricotar. A enfermagem chegava lá, achava aquilo o máximo, né? Como é que alguém que acabou de fazer uma cirurgia do coração e tá lá tricotando? Por quê? Porque aquilo me continha na minha impaciência de ficar boa logo e sair logo daquele lugar. Então, Maria de Lourdes, muita gente assim, né? Muita gente mesmo. O header, aqui vocês vão achar bastante pessoas também. É o egocêntrico, é o preocupado consigo mesmo, tá? O header é aquela pessoa que tem obsessão por ela mesma, pelas coisas dela. Então, só importa a doença dela, só importa o problema dela. Ela realmente não está preocupada muito com os outros. Então, aquela pessoa que fala. Eu brinco sempre, o header é aquela pessoa que quando você conhece que você encontra, você tem vontade de ser transparente, né? Daquele quarteto lá que tem um que é invisível, você tem vontade de ficar invisível. Fala, ai meu Deus, tomara que ela não me veja. Se encontrar no elevador, então, é aquela pessoa que vai falar, e ela precisa de público, e ela te segura pelo braço, e ela te puxa, e você tá indo embora, ela volta a falar do assunto, né? São frequentemente hipocondríacas, então com manias de doença, exageram nos sintomas,
Então aquela exagerada, porque eu tô quase morrendo, porque dói, porque isso, né? É aquele caso que faz uma montanha com um grão de areia. Então a pessoa header, ela tem uma frase que diz assim, que ela quer o seu ouvido, mas ela não tem ouvido para você. Então ela só quer falar, 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 e ela te pega e ela vai. Se você encontrar com ela num local, por exemplo, público, ela é capaz de, uma palestra, ela é capaz de virar as costas para quem está dando a palestra, para se voltar para você, para ficar te contando, te conversando e falando o tempo todo, tá? Então, essa pessoa é a pessoa header. Ela tá só preocupada com ela mesma, com as coisas dela, e ela precisa falar, 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 né? Então, a pessoa que suga a energia do outro. Suga a energia do outro. Quando a pessoa, então, né, é header e ela passa a usar o floral, né, e vai para a qualidade positiva, então ela passa a entender o problema do outro sem estar autocentrada, ou seja, estar centrada nela mesma. Ela passa a ser um bom ouvinte, a ser generoso para ajudar os outros. O header positivo é capaz de usar o seu próprio sofrimento para levar empatia ao outro, né? Então ela até fala do problema dela, mas de uma forma positiva, né? Para dizer, olha, eu consegui, você vai conseguir também. E não naquele momento que ela está em desequilíbrio, que ela só fala, 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 reclama, reclama, exagera no que ela está sentindo, né? E pensa só nela, ok? Com isso, então, nós vimos os três que são do grupo da solidão, que é o Water Violet, que gosta da solidão, que ele é super na dele, né? Ele tá lá na dele, e depois que ele então usa o floral, ele passa a ser mais participativo em relação aos outros, né? A ter uma convivência mais estreita. O Impatience, ele tá sozinho porque ele não dá conta de contar com os outros, ele tem pressa, ele quer para ontem, então ele prefere trabalhar sozinho, porque daí ele faz como ele quer, né? O Header é aquela pessoa que tem horror da solidão, né? Então ele não quer ficar sozinho de jeito nenhum, ele fica louco para encontrar alguém conhecido, e mesmo que não for conhecido, ele conversa, ele conversa, ele conversa, e ele quer falar o tempo todo sobre o problema dele, a vida dele, a doença dele, ok? Agora nós vamos falar do grupo 5, que é hipersensibilidade às influências e ideias externas. Tá? São pessoas, então, que são influenciáveis por ideias externas e por situações externas. Vamos começar falando do agrímone. O agrímone a gente chama do floral da máscara. É aquela pessoa que está passando por um tormento, tem um problema, mas ela se esconde atrás de um rosto sorridente. Então ela está rindo, é uma pessoa agradável, que todo mundo gosta de sair com ela, porque ela está sempre sorridente, mas ela está por dentro, então, com esse tormento mental escondido, tá? Embora essas pessoas então pareçam estar felizes e despreocupadas, sua alegria de viver é na realidade uma máscara para disfarçar suas ansiedades, preocupações e tormento interior, para que desculpa, nossa, é só um leve espirro, tá, gente? Disfarçar ansiedades, preocupações e tormento interior que podem surgir na forma, inclusive, de pensamentos agitados à noite, tá? Então, ela tem um tormento mental e ela procura, então, esconder por trás desse rosto alegre. Elas não gostam de ficar sozinhas e procuram companhia como uma distração. E aí entra uma coisa interessante do agrímone, que ele pode estar se envolver, então,
com bebida, com droga, com alimentação em excesso, tá? Comer muito, né? Para poder reprimir esse conflito interno que ele tem, tá? Então a pessoa acaba usando, né, de drogas, álcool e tudo mais para esquecer, porque ela tem esse tormento interno, mas como as pessoas não percebem, obrigada, Alessandra, como as pessoas não percebem, ela e acaba assim, nem pensa que a pessoa tá ótima, nossa, ela é maravilhosa, a pessoa fala, nossa, eu queria ser como ela, super alegre, né, mas não sabe nem de longe o que aquela pessoa tá passando, né, e aí essa pessoa acaba às vezes se envolvendo então, em droga e álcool e comer demais, tá, excesso de alimentação, ok? Como que vai ficar o agrímone positivo? Então, essa pessoa que tem essa dor interior e que se esconde numa máscara de alegria. Ela vai ficar realmente alegre quando ela usar o floral. E vai ser uma boa companhia, comunicando seus reais interesses abertamente. Podem aceitar que a vida tem seu lado menos agradável, ela aceita isso. Sua falsa alegria diminui à medida que se instala um real sentido de autoaceitação e contentamento interior, tá? Elas podem ver os problemas em perspectiva, passam a ser tranquilas, então elas vêm numa outra perspectiva, né? Passam a ser tranquilas e boas diplomatas, tá ok? Então ela passa a ver com outros olhos, tá? E elas vão se dar bem com as pessoas, mas sem ser uma máscara. É verdadeiro aquilo que ela tá passando para a pessoa, tá? E também a característica do agrímone é uma dificuldade para dizer não, tá? Ela tem uma certa dificuldade para dizer não, ok? Agora o Centauri. Essa pessoa, ela tem vontade fraca e submissão. Então, é uma pessoa completamente submissa. Se deixa dominar pelos outros, tá? Então, elas são dominadas pelos outros. Então, pessoas com uma vontade exagerada de agradar. Tem dificuldade de dizer não e, portanto, se deixam dominar pelos outros. São fracos perante um dominador, tá ok? Então, ela tem ela é influenciada e ela tem essa vontade fraca. Geralmente são pessoas tímidas, quietas e gentis. Não sabem qual é a sua própria vontade e por isso se entregam àquilo que os outros determinam. Então, assim, é o capacho, né? É o que a gente chama de capacho, que é a pessoa que vai se submetendo ao que o outro diz. Quando a pessoa Centauri, ela passa para o seu lado positivo, então ela tem uma força interior tranquila, que embora não diminua a sua boa índole, ela continua sendo uma pessoa de boa índole e gentil, mas ela aprende a se defender, né? A diferença entre ser uma pessoa boa, generosa, e ser um bobo, um capacho, né? Um submisso. Então, a capacidade de expressar e defender suas opiniões sem a influência da opinião do outro. Então, ela passa a ter opinião própria, tá? Pessoas dispostas a servir de forma moderada, mas sem negar as suas próprias necessidades, né? Porque o centaurino negativo, ele deixa as suas necessidades de lado para atender o outro, para fazer pelo outro, tá? Podem seguir seu próprio caminho, com determinação e energia, sem que a opinião dos demais as impeçam de ser elas mesmas, tá? Então, quando a pessoa está um centauro negativo, o que o outro fala é lei. Ela não tem essa capacidade de se defender, tá? Agora, quando ela restaura, né, o lado positivo do Centauri, ela passa então a saber a dizer não. E olha que interessante,
Lembra que ontem a gente falou do Olive, que vocês até colocaram aqui que tem muita gente Olive, que é aquela pessoa que fica num desgaste muito grande, que até chora de canseira, tanto canseira física quanto mental. Então, às vezes uma pessoa Centauri chega numa pessoa Olive. Então, anterior a um Olive, pode existir um Centauri. O Centauri é aquele que o chefe diz assim, olha, eu resolvi dar férias aí para os seus colegas, mas eu sei que você dá conta, então você faz serviço de todo mundo, tá? Então, vamos reunir aí o serviço da galera aí que tá de férias, faz o serviço. E o Centauri fala, então tá, e assume, né? Então, por isso que muitas vezes, atrás de um Olive, que é aquele que está desgastado, né? Pode ter um Centauri, porque ele tem uma submissão, ele não sabe dizer não, né? Aquela família que tem vários filhos para cuidar do pai e da mãe, e geralmente eles vão atrás de um Centauri, né? Que é justo o que tem vontade fraca e submisso, para ficar ele sozinho cuidando, lá ou do pai ou da mãe, enquanto os outros irmãos conseguem não contribuir. E aí aquele Centauri que disse sim, que assumiu aquela responsabilidade enorme, né, sem se expressar, sem se defender, acaba depois desse cuidado aí que ele vai ter lá com o pai ou com a mãe, ou depois desse trabalho árduo que ele fez lá para substituir os colegas às férias, ele fica um Olive. Por quê? Porque aí ele se esgota de um jeito que ele chora, né? De tanta canseira e de tanto desgaste, ok? Então o Centauri, ele, quando ele está no positivo, é aquele que vai aprender a dizer não, né? E quantas terapias a gente vê por aí que é pra gente aprender a dizer não, né? Para as coisas da vida, tá? Oi, Milton, Aida, tudo bem com vocês aí? O Walnut. O Walnut é para proteção contra as influências externas do presente ou do passado. Eu vou contar uma historinha aqui do Walnut que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? O pai é médico e fala para o filho que quer que o filho seja médico. E o filho não quer ser médico. Mas aí, como ele é um Walnut, né? Ele não sabe se proteger de influência externa, ele acaba fazendo medicina. E aí lá no dia da formatura, vocês já devem ter ouvido contar várias histórias assim, ele pega lá o diploma de médico, entrega para o pai e diz, olha, eu fiz porque você queria, né? Mas não era o que eu queria para mim, tá? Então, ele acaba não ficando lá não ficando com diploma, enfim, não exercendo a profissão. Então, é isso que é o Walnut. O Walnut, ele é um floral usado para tempos de mudanças também. Então, você pode dar para a criança que está mudando a dentição, né? Que ele tá lá apegado ao dentinho dele e tal, e ele vai mudar para um outro dente. Na puberdade, que a gente passa por mudanças importantes, como primeira menstruação, né? Os meninos também passam por mudanças significativas, gravidez, né? Menopausa, divórcio, mudança de emprego, né? Mudança de casa, mudança de país, tá? Então, a pessoa, ela precisa, nessas situações, de usar o Walnut. Mesmo que ela não seja um tipo Walnut, mas ela está passando por um momento Walnut. Por quê? Porque ele vai facilitar essa transição do velho para o novo, cortando laços, cortando o cordão umbilical, né? Cortando as influências do presente e do passado, tá? Então, pessoas com ideais e ambições definidos e que querem progredir na vida, mas que às vezes se desviam do seu caminho por influência externa. Ele sabe o que ele quer, mas aí vem falar, mas você tem certeza? Isso não vai dar certo. E aí ele começa a se influenciar, né, por ideias externas, e ele acaba não tomando a decisão que ele tinha tomado, tá?
Então, eles são pessoas que são influentes influentes de outras pessoas, ou ligações que ele teve com o passado. Como eu disse, o pai era engenheiro, o avô era engenheiro, o pai era engenheiro, e ele acha, né, que ele tem que ser engenheiro, porque o pai e o avô, ele não entende que ele pode seguir o próprio caminho, tá? É muito bom também para terapeutas, tá? Os terapeutas, para eles não ficarem envolvidos, né? E se sentir sugados com o que o paciente traz. Então, aquelas pessoas assim que escutam alguma coisa e já se influenciam. Muito bom, né? Para quem vê muita TV e se influencia com o que está vendo lá e acaba sofrendo aquelas situações. Quem não é alma te escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Agora a pessoa alma, ela começa a se influenciar. Nesse momento que a gente está vivendo, muita gente está sendo o Walnut, né? Que está aí se influenciando por tantas coisas, que está escutando nas redes sociais e na televisão. O que é a qualidade positiva do Walnut? É a habilidade de seguir em frente e permanecer firme no seu caminho, tá? No caminho que ele escolheu para a vida dele, livre do passado e fazer as mudanças necessárias na vida, levando os seus planos adiante. Apesar de não ser encorajado pelas pessoas, apesar de um monte de objeções que vão aparecer contrárias e até de pessoas que podem ridicularizar, né? Tipo assim, mas você tá louco, você é louco de fazer isso, tá? Então, quando a pessoa tá com o Walnut positivo, apesar dela não ter apoio ou de muitas pessoas fazerem objeções, ela tem firmeza naquilo que ela está decidindo. Capacidade, então, de manter a visão do caminho na vida, livre do passado e permitir que o corpo e a mente se ajustem às mudanças. Ok? Holly. O Holly é o floral do ódio, da inveja e do ciúme, tá ok? Estão contra o mundo, são pessoas que estão contra o mundo. Ela tem raiva, tá? Ela se sente injustiçada. Ela tem ideias de vingança. Pessoas que têm intenção de destruir o outro, tá? E elas são pessoas que premeditam. Lembra que lá no primeiro dia que a gente falou sobre os florais, que eu falei do Cherry Plum, que é aquela pessoa que pode perder o controle e cometer uma desgraça, tá lá no trânsito dirigindo, de repente alguém fecha, ele é capaz de descer e ir lá bater na pessoa, né? Então, o Cherry Plum, ele é de impulso, ele faz, e depois ele se arrepende e aquilo que eu falei, tem até o risco do suicídio, né? Porque ele se arrepende do que ele fez. O Holly não. O Holly premedita, né? Eu falei que eu vou estudar e vou achar uma música para cada floral, porque com certeza tem. O Holly seria aquela música do Sidney Magal, né? Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Quer dizer, tá pra lá de premeditado, né? Tá prometido. Então, esse é o Holly, tá? Então, ele se sente injustiçado, ele tem inveja, ele tem ciúme. Então, ele é cheio de ódio, de ciúme. Sofre inconscientemente de segurança, que se expressa como desconfiança e agressão. Então, ele é inseguro e isso faz com que ele desconfie e seja agressivo. Revoltados, são pessoas revoltadas, podem chegar até a ser vingativos. É aquela pessoa que fala assim, me aguarde, né? Espera. Podem ser mal-humorados, frios e até cruéis. Internamente sofrem e não têm capacidade de amar. Sentem uma raiva geral dos outros e podem sofrer muito com esta raiva.
Então, Lidiane, vamos achando as músicas aí para os florais, que aí vai ficar mais fácil da gente entender. Eu vou fazer um estudo disso aí e vou procurar uma música para cada floral. Se alguém tiver sugestão, eu agradeço. Qualidade positiva do Holly: amor universal. Né? Coração generoso, com senso de harmonia interna, tendo compaixão, carinho e capaz de dar sem exigir nada em troca. Aceitação de que tudo que passamos de tudo que passamos na vida. Então ele tem essa aceitação, ele não fica com ódio, tá? Ele não fica se sentindo o prejudicado, tá? Uma pessoa generosa, capaz de dar sem demandar nenhum retorno. Essas pessoas são amorosas, amáveis e têm compaixão, disposta a dividir de forma não possessiva, mesmo quando elas têm problemas pessoais. Apoiada por um senso de harmonia, elas encaram um genuíno prazer, que é o sucesso alheio. Então, a pessoa rola em desequilíbrio, ela não aceita o sucesso alheio de jeito nenhum. É isso mesmo, André. Na verdade, sim, todos os florais, quando a pessoa está em desequilíbrio, elas têm sofrimento, mas uns mais que o outro. E o Holly está entre os que a pessoa mais sofre quando está em desequilíbrio, né? Porque assim, ela não aceita, pode ser a pessoa que ela mais gosta, pode ser o filho, o irmão, ela tem ciúme, ela tem inveja, né? E ela não consegue ser feliz pela felicidade do outro, jamais. E depois, quando ela entra em equilíbrio, ela consegue, então, ficar em harmonia e ficar feliz com o sucesso alheio. Ok, então? Só lembrando mais uma coisinha do Holly, que ele é capaz de vingança, porque ele é frio e cruel, tá? Amanhã, às 17, nós vamos falar do grupo 6. Aí nós vamos falar de um grupo só, porque ele é um grupo com muitos florais, tá? Vamos falar do Larch, do Pine, do Elm, do Sweet Chestnut, do Star of Bethlehem, do Willow Oak e o Crab Apple. Se vocês que estão aí me ouvindo ainda não se identificaram com nenhum, eu acredito que já se identificaram, né? Amanhã tem mais pra gente se identificar. Lembrando, pessoal, algumas pessoas me perguntaram, onde é que eu adquiro? Então, como tudo, tem no mercado que não é original, né? Então, nós quando formos comprar o floral, nós precisamos tomar cuidado para comprar o original, tá ok? Existe a possibilidade de comprar pela internet, direto na empresa que é importadora, que é autorizada no Brasil a importar os florais lá da Inglaterra, que é a Monas Flower, viu, André? Ela se localiza aí em Campinas, ela é de Campinas. Então, vocês podem entrar lá no site da Monas Flower, é bem legal, porque lá tem muito conteúdo sobre os florais, e são conteúdos confiáveis, porque vem todos lá do Bacentri, lá de Londres, da Inglaterra. E dá para comprar também, tem a loja que você pode comprar os florais, tá? Vendem outras coisas também, além dos florais, mas lá é garantia de que ele é o original, tá? Quando for comprar, pergunte, né, na farmácia. Eu tive um caso recente que eu pedi por telefone, perguntei se era o original, expliquei, né? Olha, eu dou curso, eu só uso original e tal. E quando o boy foi buscar pra mim, que eu não podia ir, acabou vindo um que não era original. Aí eu liguei lá, aí a moça, é porque o original é caro e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, então é complicado. Então procurem sempre pelo original. E é bacana que você olhando lá na Monas Flower, você vê o preço, você já tem uma ideia do preço, de como adquirir. O André já comprou lá, porque o André ele mora em Campinas, então
fica fácil para ele, né? Então procurar sempre comprar o original, ok? Então amanhã nos veremos. Eu quero passar para vocês. Tudo bem, Dulce? Eu vi aqui que você tá gostando, né? Que bom. Quero passar para vocês, eu vi que quase ninguém tá me solicitando esse material. A Dulce, inclusive, já solicitou. Manda para mim, se você não tá conseguindo entrar lá no meu canal do YouTube, que é Fátima Losso, porque eu tô colocando os vídeos todos lá depois, para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem, né? Mandem para mim um WhatsApp, que eu vou mandar o link do grupo, porque eu vou postar no grupo quando terminar a nossa última live, eu vou postar esse material no grupo. Só que aí, para não ficar postando, todo mundo me pedindo individualmente, eu vou pôr lá no grupo, e aí todo mundo tem acesso, pode imprimir, pode guardar, enfim, né? E pode estudar um pouco mais sobre os florais. Então, eu gostaria que vocês... então, o meu WhatsApp é 9... vamos ver se eu consigo pôr ele aqui, né? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, para quem tá me vendo aí. Então, é 41, né? 998284949. Me mandando, então, um oi aqui, fala que é do Floral, que tá assistindo as lives do Floral, e eu coloco vocês lá no grupo para vocês receberem, então, esse material. Ok, gente? Um grande abraço, tá? Vamos estudando, veja que maravilha a gente poder se conhecer. E só para concluir, eu quero dizer o seguinte, como eu já sei que eu sou impatience, fica muito mais fácil você se controlar, tá? Então, cada vez que eu vejo que eu tô me desequilibrando, eu tomo floral, mas só de eu falar assim, comigo mesma, calma, impatience, né? Eu já consigo me controlar muito melhor. As pessoas que conviveram aí comigo um tempo sabem o quanto, né, eu evoluí no sentido de ter mais calma em relação aos outros, ok? Um grande abraço, um beijo para todo mundo. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui e nos vemos amanhã às 17 horas. Tchau, tchau.